João, no capítulo 13, na última ceia, o texto aqui a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou as pessoas até o fim. O princípio do Evangelho, como eu já tinha dito, é o amor. É o amor ao próximo. O apóstolo Paulo, ele diz lá no texto do Novo Testamento que aquele que ama o seu próximo, ele cumpre toda a lei, tem cumprido a lei. A lei de mandamentos que veio antes de Cristo nascer era algo que foi dado apenas por um motivo: que todos nós conhecêssemos que nós precisávamos de um Redentor, de alguém que nos redimisse, de alguém que nos ensinasse o verdadeiro caminho. E esse Redentor nós sabemos que foi Cristo. E através da sua doutrina, do seu ensinamento, dos exemplos e do seu próprio Espírito. Eu sempre deixo claro que o Espírito de Cristo é a essência do que Ele é. Quando nós encontramos essa essência, nós conseguimos caminhar, independente de religião. Até porque a conexão que nós temos com Deus é uma conexão no Espírito. É de espírito humano para o espírito eterno. E Jesus, aqui, ele estava na última ceia. Durante a ceia, ele levantou-se da ceia e tirou a sua vestimenta de cima. E, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Era um costume deles se cingirem com toalhas. E ele se cingiu com aquela toalha. Tomou uma bacia com água, colocou ali e passou a lavar os pés de cada um dos discípulos que estavam ali. E ali tinha gente de tudo que é tipo, né? Os discípulos eram totalmente um diferente do outro. Inclusive, naquela ceia estava Judas, que o iria trair. Logo depois daquela ceia. E entregar Jesus aos fariseus lá e aos guardas do templo, da sinagoga, para que ele fosse preso, e dali a gente sabe o que aconteceu, né? Foi morto e crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Como diz a Escritura, aproximou-se dos discípulos. Os discípulos estavam ali. Era costume deles eles estarem sentados, era uma mesa baixa. Eles sentavam em roda da mesa. E o texto diz que Jesus tirou a vestimenta. Ele lavava os pés dos discípulos e enxugava com aquela toalha. A gente pode concluir que
diante deles ele estava completamente nu. E aí foi um a um lavando os pés. E isso nos leva a entender que para você lavar os pés de uma pessoa, por que os pés estavam sujos e ele lavou? Claro que no tempo deles era um costume lavar os pés, porque eles andavam de sandálias e chegavam com poeira nos pés. Mas aquilo era algo significativo que ele estava ensinando a eles. E os pés sujavam durante o caminho. Durante o caminho os pés se sujam. Nós também. Nós estamos numa jornada existencial, caminhando todos os dias para um destino. E enquanto caminhamos, nos sujamos. E quais as sujeiras que estão nos nossos pés? Jesus, independente de cada discípulo que estava ali, ele lavou a cada um. Pedro disse para ele: Senhor, tu vai lavar os meus pés mesmo? Vai lavar? Aí Jesus disse para Pedro: o que eu estou fazendo agora, você não sabe. Mas você vai saber depois. Por isso que muitas coisas, gente, que acontecem na nossa vida, nós não sabemos. Mas depois nós vamos saber. Depois, durante a caminhada, a jornada, nós vamos ficar sabendo. Disse Jesus: o que eu faço agora você não sabe, mas você vai compreender depois. E aí Pedro, naquela arrogância e naquela intrepidez que ele tinha, né? Era o primeiro a falar e o primeiro a se manifestar. Ele disse: tu nunca vai lavar os meus pés. O significado daquele ato de Jesus de lavar os pés, ele estava para além do próprio fato natural. Quem aqui não lavou os pés dos outros? Da esposa, do marido, das crianças. Mas aqui era um ato diferente. Era um ato carregado de significado. Devemos analisar isso. Por que Jesus realmente falou isso? Aí Jesus disse para Pedro, já que ele disse que você nunca vai me lavar. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, se eu não fazer esse ato, se eu não transformar esse significado, você não compreender esse significado, você não vai ter parte comigo. Enquanto nós não compreender o significado de lavar os pés uns dos outros, nós não podemos dizer que pertencemos à doutrina do Evangelho de Jesus. Quem é que não estava sujo ali, naquela reunião? Só Jesus. Porque ele era puro. Ele era sem pecado. Ele tomou forma de homem, com cheiro de carne, com cheiro de gente, suava, cheirava, mas ele era sem pecado. Sofria nele as mesmas aflições que nós sofremos todo dia. Quem não tem aflição todo dia aqui?
ou com filhos, ou com marido, ou com família, ou com projetos, ou com pensamentos, ou com sonhos, ou com isso, ou com aquilo. Então, se você não compreender esse ato de lavar os pés uns dos outros, você não tem parte nisso. Aí Pedro disse: então, Senhor, me dá um banho. Não lava somente os pés, me lava da cabeça para baixo. E aí Jesus diz: quem já se banhou, quem já compreendeu, quem já está limpo, não necessita lavar os pés. E quanto ao todo mais, está limpo. Ora, vocês estão limpos. Jesus disse certa vez que nós estamos limpos pela palavra que Ele nos tem falado. O sentido dessa frase é o sentido de que aquilo que Ele ensinou, perdão, misericórdia, compaixão, amor ao próximo, entre outros atributos, é o que importa. E depois dele ter lavado um por um, inclusive Judas, que estava ali, ele chegou diante de Judas, ficou nu, despido diante de Judas e lavou os pés de Judas, aquele que logo após aquele ato ia trair Jesus. E a importância de tudo que eu estou falando? Talvez a sua cabeça já está viajando, né, na história ou na realidade presente de que nós precisamos lavar os pés, inclusive dos traidores, inclusive das pessoas que têm divergências conosco. Jesus levantou-se depois de ter lavado os pés de todos e perguntou para eles. E essa pergunta eu vou fazer para vocês. Seja como Jesus falando: compreendestes o que eu vos fiz? Compreendestes o que significa esse ato de lavar os pés uns dos outros? Jesus disse para eles: vocês me chamam de Senhor e Mestre. E vocês dizem bem, porque eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Ora, Jesus disse, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de todos vocês. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei um exemplo para que, como eu fiz, como tem uma importância tão grande essa frase, como eu fiz. Como é que eu tenho que viver a vida? Como ele fez. Como ele tratou o pobre. Como ele tratou o desvalido. Como ele tratou o necessitado. Como ele tratou os pecadores. Como ele tratou os religiosos. Assim como eu vos fiz, façais vocês também. Porque eu deixei exemplo para que você siga esse exemplo. Ele, de fato, é o Espírito perfeito. O Espírito de Jesus é o Espírito perfeito, a quem devemos seguir. Nós precisamos ter esse Espírito em nós.
essa qualidade de procedimento, de comportamento. E ele continua dizendo: em verdade, eu vos digo que o servo, que somos nós, não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se você sabe essas coisas, vocês são bem-aventurados, felizes, se você as praticar. Não existe religião sem prática. Precisamos transformar este ensino numa vida prática. Vocês são felizes e bem-aventurados quando você praticar. Concluindo, de tudo que eu falei aqui agora, eu quero dizer para vocês, nós todos, enquanto caminhamos, sujamos os nossos pés. Eu sujo os meus pés enquanto ando na jornada da existência. E os nossos semelhantes, não importa quem, também sujam os seus pés. Devemos lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés da sujeira do caminho. Todos se sujam no caminho. Todos se sujam na vida. Que jeito você lava os pés de uma pessoa que se sujou no caminho, assim como você também se suja no caminho enquanto anda? Como nós podemos lavar os pés? Primeira coisa, se despir. O que é se despir? Se despir de toda a nossa prepotência, de nós sermos melhor que os outros. O Evangelho diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando você considera o outro, você se despe. Agora imagina a cena. Na frente de todos aqueles homens. Era uma lição de humildade. Nós precisamos ter essa lição de humildade, ser humildes, a ponto de se despir e de lavar os pés. Isso fala de uma lição de perdão em todo o tempo, de aceitar que o outro se sujou, mas compreender que você se sujou também, que enquanto você caminha você se suja. Nós não somos perfeitos, nós não temos a perfeição. O único que foi perfeito foi Ele. E Ele mesmo disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O mesmo Deus meu e seu. Mas sede alguém que se tira a sua soberba, alguém que se humilha, como Jesus se humilhou ali na frente deles, e lavando os pés. Você chega no seu companheiro, aquele que está arrebentado, sujo, imundo do caminho, e você oferece um auxílio. Você estende a mão para ele. Você o abraça. Não importa o que ele fez com você no passado,
você se humilha, você lava os pés. Isso vai mudar a nossa maneira de relacionar com as pessoas. Isso é o mais difícil que tem, relacionamento. Isso é uma questão de relacionamento. É você compreender que se suja, que o outro se suja e que você tem que ajudar ele. Deus não vai descer do céu e ficar na tua frente para fazer o serviço que você tem que fazer. Você tem que se humilhar e lavar os pés dele. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque quando alguém te faz o mal e você faz o bem para ela, como diz lá em Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E você vai estar amontoando brasa na cabeça dele. Eu fiz tanto mal para ele, fiz tanto mal para ela, mas ela está só me fazendo bem. Para que mais fogo consumidor na mente de uma pessoa que é má e está recebendo bem? O bem muda. O amor ao próximo muda. O evangelho se cumpre quando você ajuda o outro. Quando você larga tudo, vende tudo e ajuda aquela pessoa. Não foi o que o religioso chegou para Jesus, o rapaz? O moço que era rico? Senhor, eu tenho cumprido todos os teus mandamentos, tenho feito todas as coisas. Fez uma lista ali de coisas que ele cumpria. Aí Jesus disse, muito bom, ótimo. Agora, sabe o que tu faz? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. O que aconteceu? Ele baixou a cabeça e foi embora. Porque ele era rico. Então o coração dele não estava apegado no amor ao próximo. Estava apegado na riqueza. Essa lição, o que temos que aprender é que todos se sujam na existência. Todos precisam ser lavados. Pedro achou que não podia ser lavado. Então me lava, me dá um banho aí que eu fico bem na foto, né? Mudava de ideia na hora. Compreenda isso. Lave os pés da pessoa que convive com você. Onde você trabalha, onde você frequenta, na sua casa, grupo de amigos. Estenda isso, lave os pés. Não seja prepotente, achar que você é melhor que alguém. Jesus disse aqui, quando os dois discípulos, Tiago e João queriam saber quem ia ficar na direita ou na esquerda dele, para ter autoridade. Ele disse, no reino de Deus não é assim, o menor é aquele que serve a todos. O maior no reino de Deus é aquele que serve todo mundo. Por isso é melhor que aquele que está servindo do que aquele que está sentado, recebendo. O reino de Deus, o primeiro é o último. E o último é o primeiro. O reino de Deus é inverso. É assim que funciona o reino de Deus. E por fim, lave os pés da pessoa que você encontrar pelo caminho. Como a gente encontra gente no caminho? É muitos.
É todos os seres humanos. Todos são aqueles que estão andando e se sujando, que precisam ser lavados. Mas não com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso saber, com o nosso ser melhor. É uma lição de humildade. Amém?